irmãos. Eu gostaria de pedir o favor dos irmãos sentarem um pouco mais à frente, para que ficamos aqui mais próximos do missionário também e possamos participar também de uma forma mais efetiva. Vamos nos acomodar. Por favor, se tem alguém aí no hall, por favor, peçam para que entre, por gentileza, senão nós vamos perder muito tempo. E é um tema muito importante para a gente. Nós já perdemos bastante tempo hoje. Retornamos. Glórias a Deus por isso. Eu gostaria de chamar então o Ignomar. O Ignomar ele vai se apresentar. Ele é um missionário, juntamente com a sua esposa Zumira, da Junta de Missões Nacionais. É um missionário que nós procuramos sempre trabalhar de alguma forma, auxiliar no ministério, de uma forma, da melhor forma, né, que é possível para nós. E é sempre uma grande honra poder auxiliar o trabalho que ele faz, poder estar com ele aqui, com a sua esposa aqui, porque nos edifica e nos engrandece. E hoje ele veio falar de um tema bastante importante, de um tema bastante pertinente, inclusive coisas que nós vivemos aqui, né, nesse treinamento. Que é esse mundo, o mundo espiritual, que às vezes nós não enxergamos, né, de forma visível, mas nós sentimos e nos impacta e nos abala poderosamente. E pode colocar, inclusive, em xeque ou colocar a perder tudo que a gente aprendeu anteriormente, da abordagem, a criatividade. Se eu não estiver atenta para as coisas espirituais, tudo se perde. Tudo pode se perder, porque nós ficamos suscetíveis. Então é muito importante que nós estejamos nesse momento em oração, para que o Espírito Santo de Deus consiga traduzir isso em nosso coração. O que é emocional, o que é físico, o que é carnal, o que é espiritual, e que tem em alguns momentos atrapalhado o meu evangelismo, minha forma de evangelizar, as pessoas que eu quero abordar. Então tem muitas coisas interessantes aqui. Eu estava conversando com ele um pouquinho quando ele chegou. Ele já tem um testemunho para contar de ontem para hoje, sobre tudo isso, né? Nós levamos um impacto também quando nós chegamos, tudo programado, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí quando a gente olha, a programação não ia mais sair como a gente esperava. E nós temos que estar atentos a esse mundo espiritual, para que tudo não se rua. Né? E Deus o Espírito Santo é quem foi direcionando, preparando tudo antes de acontecer. Antes de tudo isso, ele já sabia, e ele nos preparou para isso. Quando nós não estamos atentos ao mundo espiritual, as coisas deixam de acontecer. E nem sempre é o inimigo, muitas das vezes somos nós. E dentro da nossa fragilidade, que impede aquilo de acontecer. Então, nós já vimos algumas coisas. Ele vai contar um pouquinho do testemunho dele também e vai falar para a gente sobre esse tema tão pertinente. Então, estejam em oração. Eu vou pedir inclusive, que ele ore agora. Em primeiro lugar, ore por essa igreja, ore por esse grupo que está aqui atento e se preparando espiritualmente para falar do Evangelho. E também, por gentileza, se apresente, fala da sua família, fala do seu trabalho. É sempre uma bênção. Graças a Deus. É com muita alegria que estou aqui. É muito bom mesmo estar com vocês. E mesmo em muitas lutas, né? Mas o Senhor tem nos abençoado e o Senhor permitiu que a gente chegasse, né? Eu estava falando para Meire quando estavam com tudo preparado, e ontem estava nos ajustes. Ontem eu tinha um pequeno grupo às 19h30 até às 21 horas. 21h30 eu tenho um encontro de jovens adolescentes na minha casa, que foi até 2 horas da manhã. Mas antes disso tudo eu passei o dia todo preparando slide, fazendo ajuste e tal, pegando texto, escrevendo uma coisa, escrevendo outra e tal.
Quando eu chego no pequeno grupo, às 21h20 aproximadamente, o pendrive estava em cima da mesinha do computador. Eu tinha deixado conectado, tudo bonzinho na sala. E a sala estava toda arrumada para receber os adolescentes. Falei, nossa. Aí peguei, só tem 10 minutos, eu preciso olhar alguma coisa. Peguei o pendrive, corri lá no notebook, quando eu coloquei, não reconheceu o pendrive. Fui para outro, não reconheceu. E aí eu perdi todo o meu material ontem à noite, às 21h30. Eu não tinha mais nenhum tempo para nada, para mostrar para vocês os slides que eu tinha preparado e o estudo que eu tinha preparado sobre as armaduras de Deus, ou batalha espiritual, guerra espiritual, seja lá como você pense ou fale. Eu não tenho problema nenhum falar sobre guerra, sobre batalha, para mim é uma coisa só. Eu estou no campo lá e estou enfrentando guerra, então não tenho problema sobre isso. Mas Deus foi misericordioso para comigo e deu tempo fazer algumas coisas, amém? Eu esqueci de perguntar a Meire quanto tempo eu tenho. São 17h15 até as 18h? Ok, tranquilo. Eu gostaria de pedir o pessoal da mídia aí, completo, tem um vídeo aí, o slide aí completo. Por gentileza, você põe a foto da minha família. Então, meu nome é Ignomar, eu sou paraibano de nascimento, sou casado com Zulmira, tenho a Laura Tafni, o Itiel Augusto. Então, ali a Zulmira é maranhense, também é missionária, Laura Tafni é pernambucana e o Itiel é paraibano de Campina Grande. Então, cada um é de uma cidade. Nós estamos aqui no estado de São Paulo há 7 anos e nós viemos para São Paulo devido a um problema de saúde da minha esposa no coração. Quem eu já fui na igreja, eu acho que eu já contei esse testemunho, os daqui da igreja já conhecem. O pessoal da Vila Antonieta, cadê? Foram embora? Ah, tá ali, já foram embora? Ok, então, tranquilo, também eu já estive lá e mostrei o testemunho. Então, minha esposa tinha um problema cardíaco e teve que vir fazer o tratamento aqui em São Paulo. E nós não poderíamos mais voltar a Paraíba, porque todo mês tinha que vir ao médico. Ela quase morria, chegou a 4 de pressão, 30 batimentos cardíacos, uma cirurgia que fez da vesícula, mas no período que estava com o coração, uma inflamação no coração. E depois ela teve que pôr marca-passo, porque o coração dela não funcionava o suficiente para jogar o sangue para todo o corpo dela, faltava líquido para os pulmões. Mas a gente foi parar no Jabaquara. Jabaquara é um bairro de mais de 220 mil habitantes. Você pode passar a foto, por favor? Mais de 220 mil habitantes. Um dia Deus falou com ela nesse texto, ela não entendeu porquê, mas Deus estava dizendo nesse texto que ia deixá-la que ela vivesse, para que o nome dele fosse glorificado. Pode passar? Aí é a cidade que a gente ia, lá na Paraíba, mas Deus trouxe a gente para São Paulo. Pode passar? Ela no hospital, pode passar? Aí a Jabaquara, precisamente na Vila Guarani. O Jabaquara é um bairro enorme, né? E ele é dividido em subbairros. Então nós estamos ali perto do Centro de Exposição Imigrantes, na descida que vai para Santos, né? Perto do metrô Jabaquara, entre o metrô Jabaquara e o metrô Conceição. E isso aí é o nosso campo. Esse lindo local aí é 99% mais ou menos espíritas, em espiritismo alto e espiritismo baixo. Quando nós chegamos ali, nós começamos a fazer visitas, recenseamento. Nessa época a gente trabalhava com recenseamento, e as pessoas diziam assim: eu não quero estudo bíblico, eu já conheço Deus, eu sou espírita e estou satisfeito. Opa, você é espírita e você está satisfeito. Eu digo que sou servo de Deus e não estou satisfeito em conhecê-lo, né? Quero conhecer cada vez mais, busco para conhecê-lo, para ter um relacionamento íntimo com ele. E aí quando a gente começou a saber onde nós estávamos pisando,
não sabíamos, nunca tinha tido. Batista não tem experiência de trabalhar com batalha espiritual, com guerra espiritual, né? Nós somos um pouco mais light. Os batistas, isso é mais coisa do pessoal da Assembleia de Deus, ou outras coisas aí, outras religiões aí, que tem outras igrejas aí que trabalham com libertação. Nós batistas somos mais centrados na palavra, oramos somente na quarta-feira, e durante a semana é mais uma reunião para estudar a Bíblia, dar estudo bíblico, e é isso que nós faremos. E quando eu cheguei no campo, o negócio foi diferente. Eu comecei com a vida querendo dar estudo bíblico para as pessoas, elas não queriam, e convidava para vir a reunião de pequeno grupo na minha casa, ninguém queria, e o negócio ficou feio. Deu vontade de pegar as sandálias, bater as pernas e sumir e ir embora, né? Ir embora por quê? Ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber de Jesus. E o negócio era muito esquisito. Minha esposa sentia uns problemas esquisitos, meus filhos sentiam cansaço, moleza, e nós não entendíamos. Parecia que eles estavam doentes e eles não estavam doentes. E a atmosfera do bairro parecia uma tempestade 24 horas por dia. Aquele clima quente, aquela coisa horrível. Mas um dia, pode passar essa foto aí, por favor? Aí foi uma igreja, pode passar, eu não quero falar isso aí. 1000 casas nós evangelizamos nesse dia. Olha a quantidade de gente, 4 pessoas, 5 com uma menina que estava com a gente. Eu, meus filhos, e estava evangelizando. 1000 casas nesse dia a gente evangelizou. Sabe quantas pessoas atenderam a gente para mandar a gente entrar e dizer que queria o estudo bíblico? Uma pessoa, uma família. Voltamos alegre, feliz da vida, né? Menos uma aceitou. Pode passar. Fizemos, nesse meio termo um casal de baianos se converteram. Foi a nossa primeira, o primeiro resultado do projeto de Jabaquara foi um casal de baiano. Foi bênção, eles tinham uma criança, e aí cessou os céus de conversões, não aparecia ninguém mais, ninguém queria saber de Jesus, ninguém queria se converter, ninguém queria nada, pode passar. Mas quando tem um baiano, aparece um monte de baiano, então aparecia primo, sobrinho, parente, cunhado, sogro, sogra, a gente trazia tudo para a missão, né? E fazia aquela festa. Fizemos uma vigília, nossa primeira vigília. Um dia minha esposa, ela foi pregar numa igreja convidada pela Junta de Missões Nacionais, só que não sabia que tipo de igreja era. E nem as pessoas lá que convidaram sabiam que tipo de missionário estava indo. Quando ela chegou lá, era uma igreja da Assembleia de Deus, Madureira, se não me engano. E foi intermediado pela Junta de Missões Nacionais. E eles pensavam que Zumira era uma missionária da Assembleia de Deus. Então, foi aquele fuzuê, mas foi abençoador. E aí aconteceu o quê? Quando eles disseram, no dia que vocês forem fazer uma vigília, chama a gente que a gente vai ajudar vocês. Nesse período, nós já estávamos evangelizando algumas cidades, algumas igrejas, e o pessoal dizia, eu quero ser voluntário. Só que o pessoal ia ser voluntário, chegava de manhã, almoçava, depois do almoço ia embora, nunca mais voltava. Se chegava de tarde, depois da reunião da noite, ia embora, nunca mais voltava. E eu fiquei preocupado. Nossa, a comida de Zumira deve ser horrível, porque ninguém quer comer, come uma vez só e some e nunca mais volta. Só que não. Nesse período, um pastor foi na minha igreja. Foi lá, ele era meu coordenador e ele foi nos visitar. E ele perguntou assim, Guinomar, como é que você está orando? Eu falei, eu estou. Mas como é que vocês oram? Eu oro sozinho, oro com minha esposa, oro com meus filhos e pronto. Ele disse, só isso? Eu falei, é demais, desse tanto, 4, 5 vezes por dia. Você quer mais? Sim. Vocês não estão orando. Orem mais. O problema daqui é espiritual. Tudo bem. Comece a fazer caminhada de oração. Quem sabe o que é caminhada de oração? Levanta a mão. Ok. Caminhada de oração é você sair na rua orando como doido mesmo, sabe? Não fazendo gesticulando, mas você vai orando. Senhor Deus, abençoa aquela casa, entra naquele lá, quebra as correntes que prendem o coração daquele homem, daquela mulher, para que ela ele aceite o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, você precisa fazer mais caminhada de oração. Para todo local
local que você for, você vai orando. Ok, então a partir daquele dia, ele disse, deixe de evangelizar e vá orar. A partir daquele dia, se eu ia comprar pão, eu ia orando. Se eu ia pegar metrô, eu ia orando. Se eu ia pegar ônibus, eu ia orando. Para todo canto que eu ia, até um passeio, eu ia orando daqui até no metrô, da minha casa até no metrô Jabaquara. Então, começamos a nos viciar em oração. E tudo que a gente fazia era oração. E quando foi um dia, eu estava com meus filhos, pode passar? Sim, antes dessa vigília, 2 horas da manhã, nós estávamos fazendo caminhada de oração. Tem um centro espírita, por gentileza, volta a foto, por favor. Tem um centro espírita aí na praça, não está nessa foto, em outra, mesmo em frente da praça principal do bairro, na Praça Nova América, hoje eu estou morando perto, tem um centro espírita kardecista, e na rua lateral do centro espírita tem outro que faz cirurgia espirituais. Isso que a gente sabe, mas nas garagens tem um monte de centros espíritas, espiritismo baixo, candomblé, macumba, sei lá o que for lá, tudo é o mesmo nível. Então, que você não sabe que mas está ali um portão que leva a mensagem das trevas para as pessoas da Vila Guarani. E nessa noite nós fizemos caminhada e chegamos numa praça, e até aí eu não sabia o que era que acontecia. O que o Espírito Santo mandava eu fazer, eu estava fazendo. Nós começamos a orar, e nós com os olhos fechados, orando em público, sentimos a presença de alguém que chegava. Quando eu abri meus olhos, eu não vi ninguém além dos que estavam de mão dadas. Depois eu entendi que naquela noite os demônios quais se materializavam ali naquela praça, porque eles nunca tinham sido enfrentados com o poder da palavra e da oração com o nome de Jesus Cristo. Mas logo em seguida Deus falou no nosso coração através desse texto. Vocês podem ler para mim? Pode passar aí, por favor. Vocês podem ler? O povo... Amém? Então eu entendi que o quê? Aquele povo estava morto em meio que às trevas. Mas agora tinha chegado o quê? A palavra, Jesus, o poder de Deus, porque nós estávamos anunciando ali. Então, a partir daquele dia, eu entendi que aquela tempestade que eu percebia que tinha na Vila Guarani estava se dissipando, estava se afastando, mas foi aí que o negócio começou. E eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo no reino espiritual, que eu não sabia o que era, que eu não entendia. E eu quero dizer logo para vocês hoje, eu ainda não sei. Eu não sei ainda guerrear literalmente contra o poder das trevas. Estou aprendendo. Nós estamos 7 anos ali, mas são 7 anos de aprendizado. Nós estamos aprendendo ainda hoje. Porque cada demônio que se manifesta é um demônio diferente um do outro. E você, para lidar com eles, é diferente. Pode passar? Pode passar? Ok. Então, um dia eu estava com meus filhos no parque, e foi quando eu vi alguma dessas coisas aí. Então, isso era comum nas praças, nos troncos, ainda é comum no tronco das árvores, nas praças, nas travessas das ruas, nas esquinas, ou no pé da parede, no pé de um poste, como essas de peças íntimas, e nas árvores. Tudo isso, eu brinco às vezes dizendo o seguinte: se faltasse energia entre 17h30, 18 horas, ninguém ia perceber com tanta vela nas esquinas e nas praças. Então, porque era muito, gente. E quando eu vi isso, meu filho ficou muito assustado, mas ali a gente entendia mais ou menos, porque quando eu era novo convertido, eu tive uma experiência, mas não sabia lidar com a situação. E eu comecei a orar e perguntar ao Espírito Santo o que era que fazia. E foi aí que Deus começou a nos orientar. E começamos a orar em tudo que nós iríamos fazer. Nesse período nós já estávamos fazendo o culto, a reunião na minha sala, somente com os baianos. Pode passar? Mas mais ninguém. A igreja mãe passou 2 anos para uma igreja querer adotar o nosso
o nosso projeto. Ninguém queria saber da Missão Batista Vila Guarani. Então, quando foi aí, eu já comecei a entender isso. Eu já estava no segundo em 2012, eu cheguei em 2010, eu já comecei a entender qual era o problema. Meus filhos, eles acordaram, quando eu falei que eles pareciam estar doentes, eles não estavam. Eles amanheciam com o corpo dolorido, sem nenhuma energia, e eles não tinham condições de ir para a escola. O Espírito Santo um dia me ordenou que eu orasse neles. Eu orei, coloquei as mãos, orei, repreendi, e eu aprendi a fazer umas orações meio esquisitas, que não era costume nós. Cancelar opressão, repreender o inimigo, o diabo mesmo, mandar sair, pegar em retirada, e eles ficavam bonzinhos dentro de 5 minutos. E aí, eu fiquei mais ousado, né? Mas o que me deu mais ousadia foi o seguinte: naquelas oferendas, Deus colocou no meu coração o desejo de orar, pedindo que Deus proibisse que as entidades não recebessem nenhuma daquelas oferendas. Como tinha muita, eu acreditava que aquilo ali oprimia tanto as pessoas que elas não queriam saber do Evangelho. Eu conversei com um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos, ele disse para mim: eu acho melhor ir para o centro espírita do que ir para uma igreja evangélica. Isso me deu uma revolta tão grande, que só você vendo, uma revolta santa. Não pode acontecer isso. Então o que é que nós estamos fazendo? Por que as pessoas preferem ir para o centro espírita e não ir para ouvir a palavra de Deus? E aí, quando eu pedi isso, eu esqueci, nós começamos a orar e pedindo: Deus, proíbe que as entidades recebam as oferendas. Meus amados, alguns dias, eu não lembro quantos dias, mas muitos dias, eu não vi mais nenhuma oferenda para a honra e glória de Deus nas esquinas e nem nas praças. Amém? Isso é o poder de Deus respondendo a oração. Aí eu fiquei muito ousado, sabe? Nossa, Deus responde a oração. Eu acreditava que Deus... Mas assim, eu pedi isso por pedir, porque eu não tinha experiência. Sabe quando é que você pede para chover e você não leva guarda-chuva? Então eu fiz do mesmo jeito. Eu pedi para que Deus fizesse uma coisa, mas eu não estava esperando que Deus ia agir e responder minha oração. Aí eu fiquei empolgado, aí eu pedi para que Deus proibisse que os pais de santo e que se dizem mãe de santo da comunidade recebessem as entidades. Aí o negócio pegou. Porque não sei de onde, um cara lá, um dono de um centro espírita, mandou um jovem, bonito, 18 anos, só você vendo, o cara parecia um modelo, um galã de Hollywood, para minha casa, para vender joia para minha esposa. Só que quando chegou, minha esposa foi comprar as joias, ele foi comprar. Mas na compra, minha esposa falou de Jesus para ele, falou do sangue de Jesus para ele. Ele disse: não, eu não posso nem ouvir falar nisso, porque eu estou sempre preparado para ser pai de santo. Vou montar um centro, e um terreiro, e eu não posso. Eu vou fazer um pacto no próximo sábado, que eu não quero nem saber disso. Minha esposa disse: não faça isso com sua vida. Antes de sábado, vem aqui para nós orar por ele, por você. Ele não. E nós passamos aí a semana orando por esse jovem. Quando foi no sábado seguinte, ele chegou na escola bíblica. Eu estava já nessa altura do campeonato, já tinha, os baianos estavam lá, né? Então já tinha mais uma pessoa, então tinha uns 5 lá na escola bíblica na garagem, e minha esposa estava com uns 5 crianças lá na cozinha. Ele chega e pede para falar com o Zumira, que ele não me conhecia. Ok. Abri o portão, mandei ele entrar, ele disse: não, chama a missionária. Chamei a missionária chamou, entrou na sala com ele, conversou 2 minutos com ele, aí disse assim: senta ali. Aonde? Onde eu estava ensinando a Bíblia para os baianos. Eu não estou acreditando, ela vai mandar ele sentar aqui, esse negócio não vai dar certo. Quando ele sentou, começou um fogo subindo nas minhas pernas. Eu falava a Bíblia e o negócio subiu um fogo assim, e foi esquentando, e ele disse: eu vou ter que ir embora. Por quê? Porque tem um negócio que está dando murros aqui em mim, e está mandando eu embora, senão vai me matar. Eu falei: opa, peraí, eu quero lhe dizer uma coisa. Quem manda aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é soberano sobre toda a situação. E esse aí que está dizendo que vai matar você, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele não tem nenhum poder aqui. E aquele jovem se levantou-se, uma mulher foi lá, fechou o portão de chave, e ele se levantou-se, ficou lá, e eu cheguei bem pertinho dele assim, eu disse:
Você me conhecia? Ele não. Cara, gente, eu morava a 200 metros da casa dele mais ou menos. E eu nunca tinha visto aquele jovem. Fazia 3 anos que eu morava ali. Eu nunca tinha visto aquele jovem. Ele tem mais ou menos as características desse jovem aqui, né? Então, e eu nunca tinha visto ele. E ele era um garoto que chamava a atenção. Ele era comunicativo e tal. E nunca tinha visto aquele jovem. Aí eu disse para ele: faz uma semana que eu ouvi falar de você. E faz uma semana que eu oro por você. Nós oramos por você. E Deus colocou um grande amor no meu coração por você. Então eu quero te dizer que eu amo você em Cristo Jesus. Quando eu abracei ele, o bicho berrou, como diz lá no Nordeste, né? Soltou um eco nos meus braços. Ele ficou endemoniado nos meus braços. Isso não para quem não acredita nisso, isso não é um surto psicótico que a pessoa tem. Não tem, ele fica totalmente transformado, muda a voz. Tudo bem que tem pessoas que se faz que está endemoniado, que não estão, mas você percebe na hora que não tem. Depois a gente vai falar sobre esse assunto. Se eu esquecer, vocês me falam nesse assunto, que eu tenho uma experiência também nisso, que já aconteceu na minha missão. Toda vez que cantava uma música lá, a menina, pá, no chão caía. Chegava no ouvido dela, fazia o que tinha que fazer com alguém endemoniado, ela ficava normal, fingindo que estava em êxtase. E quando eu falei uma palavra no ouvido dela, ela abriu os olhos e eu descobri que não era demônio. Era realmente ela que queria chamar a atenção. Mas, então ele ficou endemoniado. E então nós ministramos e Deus ali nos deu uma vitória. E ali começou uma guerra de mais de 20 dias. Era Bíblia, oração. Quando ele pegava na Bíblia, quando ele lia o primeiro versículo, a primeira frase da Bíblia, o demônio já se apossava dele. E ele tinha na casa dele tudo que não prestava. Ele tinha um relógio que era a coisa mais linda do mundo. Não me pergunte a marca, que eu nem olhei para a marca que era. Eu só sei que eu quebrei e queimei na churrasqueira. Vocês vão ver depois. Ele foi consagrado no sangue de bode. Tudo dele era consagrado, que era para os demônios abrir os caminhos da vida dele, para que ele tivesse êxito em tudo que ele tinha. Mas nada ele tinha. E quando ele passou 20 dias, eu perguntei para Deus: Deus, o que é que acontece com esse jovem? De noite, expulsamos os demônios. No outro dia de manhã, ele vai não sei para onde. Quando ele chega de noite, ele chega cheio de demônio novamente. Ele só lia a Bíblia quando estava com a gente. Quando não estava, ele nem lia nem orava. Então, eu entendi o quê? Que de manhã ele ia para onde? Para o centro. E de noite ele voltava para a gente. Porque ele não veio para se converter e nem veio para vender joia para minha esposa. Ele veio o quê? Quem já descobriu? Perturbar. Mas outra coisa, ele veio para espionar. Eu não estava orando, pedindo que Deus proibisse que as entidades recebessem os pais de santo e mãe de santo. Então ele veio o quê? Para espionar e fazer a bagunça. Ele queria ficar endemoniado no meio do culto. A última vez que ele esteve na minha casa, ele teve o seguinte: tinha uma mulher dando um testemunho sobre que foi curada do câncer, e ele começou a fumar com o cigarro contrário da dependência da minha casa. O cigarro contrário ele começou a fumar. Minha esposa, o culto estava terminando, minha esposa foi lá para ver se tinha alguém. Sempre a gente fazia quando não era na minha casa, para a gente saber o que era que estava acontecendo nessa dependência, porque às vezes podia alguém ir para lá e a gente não sabia quem era. Quando minha esposa chegou, ele estava fazendo isso. Minha esposa falou: senta aí no nome de Jesus. Ele só fez cair num sofá que tinha. E aí começou uma luta. E a mulher terminou de dar o testemunho, e tinha mais outras pessoas lá nesse período, já tinha mais alguém. Então eu mandei que fosse ajudar minha esposa. E o demônio não saía. E eu fiquei cá. Todo mundo orando, cantamos poder para salvar como ninguém nunca cantou na vida. Nós cantamos com os adolescentes e as crianças naquele dia. E aí, quando eu chego lá, mas gente, me dá uma raiva tão grande, porque meu filho, quando ele ouviu o grito dos demônios, meu filho, ele ficava muito assustado. Na época meu filho tinha o quê? 8, 9 anos, hoje ele tem 14 anos. Ele se ajoelhou no meio assim, onde estavam os adolescentes lá. Ele se ajoelhou e começou a chorar, pedindo que Deus nos evitasse daquela situação.
Aí me deu uma raiva santa tão grande. Eu não estava com raiva do garoto, não. Eu estava com raiva de Satanás e seus demônios. Porque ele tinha vindo ali para bagunçar. Eu saí em direção àquele jovem como assim, sabe? Com fogo subindo. Eu cheguei bem perto dele, eu coloquei a mão aqui no peito dele assim. E eu ordenei que saísse. Saia no nome de Jesus agora. E quando o demônio saiu, ele desmaiou. Aí eu voltei, depois eu voltei novamente onde ele estava. E aí eu orei no ouvido dele. Pedi a Deus, Deus, proíba que esse corpo, a partir de hoje, receba qualquer entidade. E aí eu orei naquele dia. E o demônio saiu, aquele jovem foi embora. Foi a última vez que aquele jovem apareceu na Missão Batista Vila Guarani. Só que, resumindo a história dele, eu fiquei sabendo depois, ele foi embora, e Deus tinha me falado que ele era um espia e que ele nunca ia voltar, e ele foi embora. Com 1 ano ou mais depois, eu não sabia se ele tinha aberto o centro espírita, o terreiro lá ou não. Depois eu fiquei sabendo que ele não abriu, ele abriu, mas ele só passou 1 mês com o terreiro aberto. Sabe por quê? Fala aí alto para eu escutar. Deus não permitiu? Também. Mas uma coisa mais forte que aconteceu com a vida dele. Os demônios não usavam o corpo dele. Nenhum conseguia baixar para a honra e glória de Deus. Resposta de oração. Por que Egnomar estava orando? Não, Egnomar não tem poder nenhum. O poder de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. Por isso que ele diz assim: operando eu, quem impedirá? O agir é dele. Nós não somos nada, apenas somos servos, instrumento para ele usar. Pode passar a foto? Eu não vou contar essa história não, pode passar aí, vá. É para falando sobre opressão, vamos lá, as armaduras. Essa jovem, ela era uma neta de mãe de santo. E minha esposa começou a evangelizá-la. E aí, ela trouxe um presente para nós, só que não nos entregou. Era um culto, nessa época já tinha bastante visitante, tinha umas 20 pessoas nessa noite, e ela chegou com um presente para nós que era sorvete e chocolate. Isso era mais ou menos no período de outubro, em outubro, e entregou para a mãe da amiga dela. A mãe da amiga dela colocou no pé do sofá e fomos para o culto na garagem. Fizemos a festa do culto lá, essa moça se converteu. Aí eu já tinha aprendido, quando se convertia alguém na missão, ainda hoje eu faço isso, mas nesse período, eu tinha aprendido a orar o quê? Porque como eu tinha descoberto que todas as pessoas dali já tinham feito pactos em centros. Quando eu falo centro, vou falar todos os centros, tá bom para não falar macumba, o espiritismo alto, o espiritismo baixo. Nos centros, ou era católico. Agora recentemente, eu descobri, se tiver algum católico aqui, me desculpe, mas eu vou ter que contar isso. Eu fui na missa, morreu a avó de um jovem que é deficiente. Ele tem déficit de memória e ele surtou quando ele tinha 15 anos, ele voltou há mais ou menos 8, 9 anos. Ele se converteu, está com a gente já faz uns 3 anos, a mãe dele morreu agora de câncer. E a avó dele mandou para mim um convite para ir na missa às 10 horas da manhã. Você acha que eu não fui? Fui mesmo. Parei a igreja, mas eu fui. Aí, na igreja deles, a minha não funciona no domingo à noite. Quando eu cheguei com minha esposa na missa, só não parou o padre, porque o padre não me conhecia, mas o restante, todo mundo parou. O que esse homem vem ver aqui? Nós sentamos mais ou menos assim na frente e assistimos a missa, em apoio ao Felipe, que é o membro da missão. Felipe é batizado e tudo. E aí, o que acontece? Na missa, eles estavam fazendo uma oração, a última oração da missa, sabe o que é? É consagrar todas as pessoas na missa a Maria. Eu consagro a mente, os ouvidos, os olhos, a boca, todo o meu ser. Você sabe o que é isso? Você tem ideia o que é isso? Isso é maldição
total na vida do ser humano e de uma comunidade. Porque você está consagrando a sua vida a uma entidade. A Maria. Maria não tem poder de salvar nada. É a mãe de Jesus, respeitamos? Sim, mas não aquela que está ali. E toda a igreja, o tempo que eles estavam cantando aquela música de consagração, eu e minha esposa, nós estávamos orando, repreendendo, cancelando toda a ação demoníaca que estava acontecendo ali na praça. Então, eu não sabia disso na época, mas Deus me orientou. Tudo que a gente fazia lá foi orientado pelo Espírito Santo. Depois eu conheci espírita, satanistas que são convertidos, ex-satanistas, ou ex-mãe de santo, ex-pai de santo, e eu pergunto, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Eles disseram, vocês fizeram certo. Mas por quê? Que era o Espírito Santo que ensinava. E aí, a moça se converteu. Naquela noite ela levantou a mão. Eu chamei ela para vir à frente, quando ela chegou, eu disse, repita a minha oração. E aí nós começamos. Pediu perdão pelos pecados dela, quebrou os pactos. Todos os pactos que ela fez, consciente ou inconsciente, ou qualquer pessoa tenha feito por ela, quebramos os pactos naquela noite. Ela quebrava, eu falava, ela repetia. Quando terminou, ela entregou a vida dela para Jesus, ok, foi embora. Foi a última vez que aquela menina foi na missão. Quando terminou o culto, a mãe da amiga dela entregou o presente, o sorvete e o chocolate. Comemos, foi aquela festa. Isso era no domingo, na terça-feira, quando ela chegou, a amiga dela chegou na minha casa para o culto, disse assim, vocês comeram o sorvete, o chocolate lá? Comemos. Mas pastor, fulano de tal, só foi que fez um pacto com Cosme e Damião e consagrou todos aqueles sorvetes para dar a algumas famílias daqui da comunidade. E vocês foram os escolhidos. E aí? Você lembra o que aconteceu no domingo? O que aconteceu? Eu gosto que vocês falem. Eu não gosto só eu falar não. Não fico com vergonha, eu sou muito tímido. Hein? O que foi que aconteceu? Hã? Não, mandou mais sorvete. O que aconteceu no domingo passado? Na terça eu fiquei sabendo que eu comi uma coisa que tinha sido o quê? Consagrado. Mas no domingo, antes que eu comesse, o que aconteceu? Hã? Ela orou, quebrando o quê? Os pactos, isso mesmo. Quando eu comi já não valia nada. Sabe por quê? Deus cuida de nós. Mesmo se eu comesse e não tivesse, porque toda vez quando eu como, alguma coisa que eu ganho ou que não, eu oro consagrando a Deus. Então mesmo que se ela não tivesse quebrado os pactos, já não ia valer mais nada porque eu tinha abençoado antes. Mas Deus mostrou para mim que Ele estava cuidando de nós, porque ele fez com que ela quebrasse os pactos lá no culto do domingo à noite. Quando eu comi no domingo, não tinha mais nada para honra e glória de Deus. Pode passar? Eu quero mostrar umas coisas. E aquele relógio não para, não dá para tirar a pilha dele ali não. Pode passar aí. Ok, depois que nós oramos, quebramos. Passei umas 2 fotos, por favor, aí depois tu volta para isso aí. Pode passar? Aí, isso é o relógio do rapaz lá, eu quero somente encerrar a história dele. O relógio dele, você não vê o relógio, porque eu quebrei, está queimando, está pegando fogo aí, e era consagrado no sangue de bode. Depois que nós fizemos isso, os telefonemas não paravam. Todo mundo queria que a gente fosse lá nas casas orar. Se converteu-se um jovem, ele era dependente químico, a vida totalmente derrotada. Ele fazia 8 anos que ele morava com uma jovem, e nada dava certo para a vida desse jovem. E pode voltar agora? Aquela foto lá, outra, ok. E aí a mãe dele deu um presente para ele. Esse presente estava cheio de pó de pemba. Você que foi no centro de Macumba, você sabe o que é pó de pemba. É um pozinho que lá os pais de santo dá para você jogar na sua casa, passar não sei aonde em você, colocar dentro da água para você tomar banho, fazer tudo isso aí. E uns que tem um brilhozinho assim. Esse negócio estava cheio. Pode passar a próxima foto, que faz parte também. E aí, ganhou uma caixa. Com isso tudo aí de presente. Essa caixa que tinha essa tampa. Ó, aqui, ó. A caixa dessa primeira foto, onde tem aqui, ó. Pactos, abaixa aí. Isso foi a caixa de presente que ele ganhou da mãe dele. E nesse meio, onde tem esse papel, é um pacto que ele fez, que a mãe dele fez por ele. Só que quando esse jovem se converteu, que tipo de oração eu fiz?
pedindo que ele quebrasse todos os pactos, ou que alguém tivesse feito por ele. Porque muitas vezes, gente, vocês que não têm pais crentes, os pais de vocês podem frequentar qualquer lugar e fazer uma oração por você, fazendo um pacto com você. E aí um demônio vem e cola em você. E aquele demônio, ele vai tentar fazer o quê? Te destruir. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica constante, ele não vai sair de perto de você de jeito nenhum. Principalmente quando você dá umas escapulidas. E aí ele cola em você. Ele é um oleiro, ele fica olhando você todo o tempo. O que você faz, ele fica olhando. E aí ele vai começar a influenciar, colocar pensamentos negativos na tua mente ou qualquer coisa para que você desvie dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tem uma brecha na sua vida. Então, esse jovem, ele se converteu, só que ele era dependente químico. Ele vinha para a igreja, na outra semana ele estava caído. Ou então ele ia embora, ele sumia da vida da esposa, passava 3, 4 dias trancado em um hotel, se drogando. E nós começamos a orar por esse jovem. Nós queimamos tudo isso, quebramos os pactos. Hoje esse jovem, ele é seminarista. Quando eu saio para pregar em outras igrejas, ele é quem fica pregando no meu lugar, ele é quem representa a igreja, ele toma de conta da igreja. Quando eu saio, ele é quem toma toda a responsabilidade, porque Deus libertou a vida dele para a honra e glória de Deus. Pode passar? Mas não ficou só nisso. Pode passar? Já viu? Uma família ligou para mim e disse: eu quero que você venha fazer uma visita na minha casa. Quando chegamos lá, o Espírito Santo disse: leia o Salmo 115. Eu leio o Salmo 115, como é que eu já viu pregar a primeira visita, pregar o Evangelho com o Salmo 115? O Espírito Santo disse: prega o Salmo 115. Abri a Bíblia e comecei falando do Salmo 115. Falei das imagens, de tudo que tem ali. Dizendo que quando você adora, você se torna igual a ela. Tudo que tem ali, eu falei. E também, claro, que eu tenho que falar do amor de Deus. Confessou Jesus naquela noite. Foi noite. O pai, a mãe, uma jovem e o futuro genro. Todo mundo recebeu Jesus como seu Salvador. No final eu pensei que estava livre de tudo. O Espírito Santo disse: agora diga para eles, os donos da casa, que tudo que você falou e o que eles tiverem dentro de casa que for contra isso que você falou, eles lhe entreguem. Quando eu falei, a mulher arregalou os olhos e disse: nossa, e eu tenho muita coisa ali. E ela começou a contar a vida dela. E ela me entregou tudo isso que vocês estão vendo. Eu levei 2 sacos de lixo de 1 metro por 1,90 por 89 para minha casa, nas minhas costas, cheio dessas tranqueiras aí. Nós começamos a queimar isso, era mais ou menos às 10 horas da noite, fomos até 2 horas da manhã queimando na minha churrasqueira. Eu brinco às vezes dizendo o seguinte, que minha churrasqueira passou mais ou menos mais de 1 ano sem queimar um pedaço de carne, só macumba, não queimava outra coisa, porque nunca vi tanta coisa que o pessoal me entregava para queimar. Ainda hoje eles entregam. Então, quando nós conversamos com alguém diz que tem alguma passagem, algum objeto que foi consagrado, nós pedimos, queimamos na churrasqueira, fazemos oração de quebra, de maldição e tudo isso. Pode passar? Pode passar? Pode passar? O jovem foi esse, viu? Ele tem um déficit de memória, mas ele hoje é lavado pelo sangue de Jesus. E eu acredito que se o problema dele foi espiritual, porque para a mãe dele ficar grávida dele, teve que fazer, sabe o quê? Uma cirurgia no centro espírita. Então eu creio que o surto dele foi espiritual. Então eu creio que a qualquer momento ele vai ter um surto e ele vai voltar normal. Ele hoje tem 27 anos. Pode passar? Aí Deus abençoou, 8 batismos em 2013. Pode passar? Não quero mostrar, pode passar. Pode passar aí mais rápido. Pode passar? Isso aí. Pode passar? Pode passar, foi ano passado. Ok. Isso aí são algumas fotos que o pessoal, eles fazem oferenda, eu tiro foto, depois eu quebro, destruo, mas não pode fazer isso não, porque hoje tem uma lei que você não pode destruir a religião do outro. Então você tem que olhar para a direita, para a esquerda, de lado, se não tiver gente, chuta lá. Minha esposa enfia a mão, tira o nome das pessoas e ora cancelando, né? E nós destruímos. Esses objetos de cá foram as pessoas que nos entregaram, que elas tenham consagrado. Aí a gente ora, cancela e queima. Pode passar?
São quadros, aí pode passar, como o horário está muito avançado, não dá para contar com isso. Aqui é o nosso PGM de adolescente, pode passar. Aí eu envolve, ontem à noite eu tive um até 2 horas da manhã, né? Foi bênção, tremendo, tinha 16 adolescentes, né? Uns da missão e outros não crente. Pode passar. Aí foi Deus me curou do coração, não vou contar não, pode passar. Eu já tive 4 AVCs e eu tinha um forame, Deus me curou para a glória de Deus. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ok. Nós fizemos uma trans, Renato, quando falou do ID, nós tivemos uma trans e o ano passado. E Deus acordou a missionária Adriana, você conhece a missionária Adriana daqui, umas 3 segunda-feira, mandando que a missionária Adriana dissesse pra gente que a gente ia preparar uma sala durante 15 dias, a trans, todo mundo sabe o que é trans aqui, né? Aquele Jesus Transforma, que a gente faz um impacto de evangelismo durante 15 dias, no mês de julho, e ia ter uma na missão. Só que a missionária Adriana teve uma visão que Deus estava dizendo para ela que era para a gente fazer uma sala de oração durante 15 dias para orar 24 horas por dia. Comprar 2 aparelhos de som pequenininho, aquelas caixas de som, colocar música de adoração 24 horas por dia durante os 15 dias e escolher 3 pessoas que ficassem orando de 8 em 8 horas. Que viesse um revezamento de 8 em 8 horas. Batista orar 8 horas por dia? O que vocês acham? Eu ia encontrar alguém, né? Já estávamos desenganados. A missionária falou, eu fico de meia-noite até 8 da manhã. Menos uma, faltava 2. Tinha eu e Zumira. Na véspera de começar a trans, o pastor Helder liga para minha esposa e diz, você vai ser a líder da trans, porque não encontramos outra pessoa, vai ser você. E Egnomar vai ser o pastor que vai estar pastoreando todos vocês. Então nós 2 não poderíamos estar na sala de oração. E aí nós oramos, quando a equipe chegou, vinha 15 pessoas de fora e tinha, entre tudo, chegamos a 30 pessoas. Deus providenciou comida para todos eles, para a honra e glória de Deus. Essa parte encerrou, agora vamos espiritual. E aí na sala, quando todo mundo chegou ali, 20 e poucas pessoas, nós fizemos um apelo. Contamos a história e perguntou quem estaria disponível para orar, ficar na sala de oração. Um jovem levantou a mão. Hoje ele está como radical na Cristolândia para o Glória. Ele surtou. No primeiro dia de oração que ele orou 4 horas, ele disse, esse negócio não é de Deus. Quem foi que já viu uma música tocando de louvor o tempo todo? Quem foi que já viu uma sala de oração? Eu nunca vi uma sala de oração na minha vida. Eu falei, você nunca viu uma sala de oração na sua vida? Ele disse, nunca vi. Eu falei, então vamos cá. Olha, na Bíblia não vai estar dizendo sala de oração, mas vai estar dizendo que os irmãos oravam. Vivi, olha aqui, aí como mostrei vários textos lá em Atos, ele ficou, mas eu não estou sentindo de Deus esse negócio. Eu falei, mas se você quiser sair da sala, fica à vontade. Ele disse, não, eu vou até o fim. Ficou. E ele e um amigo, um rapaz do Espírito Santo, o menino tinha 17 anos. Ele disse que nunca orou tanto na vida dele como orou durante aqueles 15 dias. Então eles 2 combinaram de ficar em 4 horas. Então um entrava 8 horas, orava 4 horas, saía meio-dia, saiu, o outro entrava e ficava orando e tinha um louvor. E nós, os componentes do grupo lá, ia orar com eles também. E foi durante os 15 dias. Gente, Deus fez um negócio extraordinário. Pode chamar de Ribuliço Santo. Ribuliço Santo ali na Vila Guarani durante esses dias. Mas o diabo se levantou de tal forma que nós nunca vimos tanta oferenda como nós vimos durante aqueles dias. Quando nós fazíamos caminhada de oração, as pessoas só faltavam, os crentes que estavam na caminhada de oração. A opressão era tão grande que eles só faltavam desmaiar na caminhada de oração. Era preciso parar, orar, ministrar em todo mundo e depois seguir de novo. Então, isso são oferendas que nós encontramos naqueles dias. Nessa última aqui de cá, abaixo dessa da cachaça lá, tinha o nome de 5 pessoas. Minha esposa enfiou a mão, nós oramos, cancelamos, ela enfiou a mão, tirou e nós levamos e oramos e cancelamos também. Então nós encontramos muitas, mas Deus nos deu o privilégio de entrar na casa de pai de santo, na casa de mãe de santo, na casa de bruxos. Nós entramos lá e Deus nos deu a vitória. Pode passar?
Aí, ó, a casa de um pai de santo. Tinha 2 quadros nessa parede da Casa Verde. Aí são 2 casas. Um quadro assim era de, parece que é Chucaveira ou é do Zé Pilintra. É, Zé Pilintra. A foto dele aqui e outra ali. Se você fosse para lá, o quadro estava olhando para você. Parecia que ele estava vivo, sabe? Se você vinha para cá, aquele de lá olhava para você. Então ele olhava você para onde você ia. E ali quando eu olhei, eu falei, eita, o negócio aqui não vai ser brincadeira. Gente, sem mentira nenhuma. 50% daquelas pessoas que estavam ali tiveram que sair porque adoeceram, com ânsia de vômito, com dor de cabeça. Eu saí com essa equipe e minha esposa ficou com a equipe lá, louvando o Senhor. De um jovem, que ele era de uma determinada igreja, ele ficou endemoniado na calçada. Agora imagina só, você está com alguém no seu grupo, está na igreja não sei quantos anos, mas ele ficou endemoniado na calçada, porque a opressão foi tão grande. O demônio pegou nele para valer. Nós agarramos com ele e um homem apareceu, nós colocamos em cima do Fiorino, se não me engano, e foi levar ele para casa. No trajeto dessa casa lá para a minha casa, o demônio saiu. E aí nós ministramos. Esse jovem depois ficou bom, para a honra e glória de Deus, nunca mais ele ficou endemoniado. Então, pode passar? Nós encontramos isso. Isso foi no período da trans. Gente, quando nós saímos de nossas casas para evangelizar, nós estamos pisando num campo minado, num campo de guerra, e o inimigo, ele se levanta para paralisar você. E se a equipe não tiver coberta com uma oração, com uma equipe de oração orando o tempo todo, o negócio não vai funcionar. Mas isso a gente orava, cancelava isso daí, eu não destruí, só derrubei a garrafa de cachaça. Pode passar? Tudo bem, isso foi o final da trans, pode passar? Eu acho que agora acabou. Isso é hoje a missão, que foi o ano passado, pode passar. Aí eu envolve o que eu tive ontem de madrugada, pode passar, hoje de madrugada, ok. Então, isso, mais ou menos, o que nós começamos a enfrentar. E nós começamos a aprender a lidar com essa situação no dia a dia. Fazendo, orando, e tudo que o Espírito Santo ensinava e ensina, nós fazemos ainda hoje. Nós não fazemos nada hoje se não for orando. E se não perguntar a Deus qual é. Esse ano, quando foi no carnaval, o Espírito Santo tocou no meu coração ver uma igreja de Paulínia para nossa missão. E nós estávamos muito preocupados, porque estava se levantando várias pessoas, e um satanista, ele foi na minha casa, eu creio, que eu sinto no meu coração que ele é um satanista, eu só não tenho como provar. Ele foi na minha casa, ele disse que ele sentou, primeira coisa, ele começou a frequentar a igreja. Eles dizendo que eram ex-pai de santo, vinham de um determinado estado aí, com um propósito de morar ali na Vila Guarani. Só que achamos as coisas esquisitas. A gente oferecia ele fazer coisas na igreja, ele não queria. E aí, quando foi um dia, ele foi nos fazer uma visita e ele disse, eu vim aqui porque Deus mandou. E Deus está dizendo, como você tem uma visão diferente da sua igreja mãe, porque vocês trabalham mais com libertação, e a igreja mãe não trabalha, vocês estão com uma cobertura espiritual errada, vocês estão sem cobertura espiritual. E eu só olhando, e comecei a orar no pensamento. E ele disse, então você precisa deixar a igreja mãe, e você também precisa deixar a junta de missões nacionais, porque eles têm um pensamento contrário de vocês. Quando ele disse isso, eu falei, mas peraí, eu nunca escondi da minha igreja mãe. A minha igreja mãe sabe do que acontece aqui, sabe tudo que a gente faz. A junta de missões sabe, eu já preguei e mostrei essas fotos e outras que eu tenho num culto de promotor de missões com 400 promotores de missões. Não sei quantas igrejas estavam ali representadas, mais de 400 igrejas estavam representadas. Eu nunca escondi para ninguém. Como é que você está dizendo que eu não estou debaixo da proteção espiritual da junta de missões e da igreja mãe, se eles sabem? Ele falou, não, você precisa abrir um salão em outro local e fazer um culto em outro local. Aí acendeu aquela luzinha.
Mas eu fiquei orando e eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Quando chegou na calçada, encontra minha esposa. E ela, a mulher do cara, fala tudo. Tudo isso que falou, que era pra gente sair, disse a minha esposa: não, isso não, porque Deus não mandou, Deus não falou no meu coração, nem no coração da Guinomar. E nós só vamos sair um dia da junta, ou seja de onde for, desse campo aqui, quando Deus mandar. Aí a mulher falou assim para nós, para minha esposa: você acha que eu vim de tal lugar perder tempo aqui? Quando ela falou essa frase, irmãos, eu gelei, porque eu percebi que ela tinha sido mandada. Para quê? Ela se fez de crer. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas existe muito satanista dentro das igrejas, principalmente das igrejas grandes. Você sabe disso? Vocês sabem? Não sabiam? Pois tem, muitos. Sabe por quê? Porque eles estão ali para atrapalhar. Pergunta na tua igreja, quantos crentes lêem a Bíblia? Pergunta na tua igreja, quantos crentes oram e quanto tempo gasta de oração? Orar, todo mundo ora. Boa noite para Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Vá na cama. No outro dia de manhã a mesma coisa. Obrigado pela noite, abençoe esse dia e vai lá. Mas não tem vida de oração. Não tem um estilo de vida de oração. Um momento a sós, lendo a palavra, orando, se derramando diante de Deus. Não tem. E os satanistas, eles se filtram dentro das igrejas para quê? Para impedir que isso aconteça. Chega até a liderança, vice-diretor da igreja e muitas outras coisas eles chegam. E tem deles que querem chegar a pastor das igrejas, principalmente nas igrejas grandes, pequenininho é médio. Aí nós começamos a orar e aí eles foram embora. Nesse dia eles foram embora e Deus colocou no meu coração: eles são satanistas. Eles são satanistas. Eles são satanistas. E aí está confirmado isso no meu coração que eles são. Essa semana nós recebemos a visita deles novamente. Só que aí eu já estava preparado. Eles caíram na besteira, foram na igreja, encontraram minha esposa e disseram: mais tarde nós vamos lá. Minha esposa me liga e diz: vamos receber visita hoje. Eu orei para que eles não fossem, que eu não queria receber. Mas quando eles chegaram eu já estava totalmente... Eu já tinha orado na casa toda, já tinha pedido para que enchesse de anjo aquela casa, a garagem, tudo eu já tinha orado. Eu orei no sofá por todo canto, coloquei as mãos, me sentei lá e fiquei escutando ele chegar. E aí eles chegaram, recebi, mandei entrar, sentaram. Ficamos conversando um pouco ali, minha esposa chega e ela não deixa eles falar nem só falando do poder de Deus. Deus é poderoso, Ele faz isso, Ele faz aquilo, Ele fez isso, fez aquilo outro. Eles passaram 1 hora, não conseguiram falar, foram embora. Agora, e eu acompanhei o marido dela, quando chegou mesmo no portão, que ele ia atravessando o portão, ele disse uma frase, eu não entendi o que ele falou baixo, e eu comecei a repreender. E eu cancelei e neutralizei tudo que ele falou. Então, você que está num campo, você que está numa igreja, você está exposto a essa situação. Eu sei trabalhar com isso? Não sei. Eu estou aprendendo no dia a dia. Mas o que é que nos dá ousadia e coragem? É a nossa vida com Deus. A armadura de Deus, eu ia mostrar os lá, mas não dá mais tempo. Por isso que Deus não permitiu que tudo se acabasse ontem, por causa disso. Os que eu arrumei, deixa para lá. Por causa do seguinte, sua vida com Deus. Quais são as armaduras de Deus? Capacete da salvação. O que mais? O cinto da verdade, a couraça, a espada do Espírito, o escudo da fé. Então, meus amados, não é nada mais, nada menos do seu relacionamento com Deus. Primeiro você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você tem a sua salvação. Pratique aquilo que Deus lhe concedeu, os dons através da salvação. O cinto da verdade, não queira saber de mentira. Sou da verdade, da palavra de Deus. Jesus, Ele é a verdade, a palavra é a verdade. Então, coma essa palavra, coma essa verdade, viva essa verdade. A couraça, quando você coloca que você desenvolve todas essas armaduras, é a couraça, é a proteção toda sobre os seus órgãos, do seu corpo. Nada vai te atingir se você estiver em Cristo Jesus.
A fé é essencial. Sem fé, você não agrade a Deus. A santidade. Se você tem fé, você vai buscar ser santo, parecido com Deus, parecido com Jesus. Você vai desenvolver uma vida de oração. Você vai desenvolver uma vida de santidade. Testemunhando com poder e com ousadia. Quem pode dar isso? Somente o Espírito Santo de Deus. Isso é nós que somos, que conhecemos a Jesus. Eu e você que somos servos de Deus. Quando você entra num campo, você está em guerra. Melhor. Alguém já disse uma frase bem melhor. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está em guerra. Você está em guerra espiritual 24 horas por dia. Na minha casa, quando nós chegamos aí na Vila Guarani, eu comecei a sentir cheiro. Cheiro doce na sala, um cheiro mais ou menos de mulambo, de coisa ruim no meio da cozinha, e outro cheiro lá na área de serviço. E eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? E eu senti no meu coração que eram entidades que eram enviadas na minha casa para nos paralisar. E mais uma vez eu fiz uma ação de doido e eu comecei a expulsar demônio da minha casa. Eu estava vendo, então o cheiro acabava. Quando eu começava a repreender na minha sala, que todos os demônios, entidades que tivesse ali, pegassem retirada, saíssem em nome de Jesus Cristo, o cheiro acabava na hora, instantaneamente. E isso começou. E eu comecei a ter uma sensibilidade. Quando eu chego no local que tem alguma coisa que está errado, eu sinto dor de cabeça, tanto eu como meu filho. Ou eu começo a sentir a presença. E aí eu começo a sentir algo que não é muito gostoso. Começo a me arrepiar, começo a fazer alguma coisa. E ali eu já começo a orar e já começo a mandar que vá embora. Porque não existe lugar para mim e ele. Onde ele está, ele tem que sair, porque o que está em mim é maior do que ele. Então, isso começou muito sensível. E aí, teve uma menina, ela é especial, mas uma vez ela ficou endemoniada de verdade, na igreja lá, um dia a gente estava orando. Mas ela começou todos os cultos a fazer isso. Na hora que começava o louvor, no bem bom da coisa, a menina caía lá. Eu olhei assim, eu faço psicologia. Eu olhei assim, falei: isso não é demônio. Minha esposa disse: eu também já estou achando que não é. Tá bom, deixa comigo. Levaram ela, pegaram ela, ela caiu. Eu estava lá atrás orando. Eu não gosto de me sentar, eu gosto de ficar orando durante o culto. Minha esposa faz o louvor e eu fico lá atrás orando. E aí, hoje nós temos uma equipe de 9 pessoas num grupo de WhatsApp que ora todos os dias em áudio pela Vila Guarani. Nós vivemos em guerra 24 horas por dia. Então, levaram a menina lá para dentro. Aí eu disse, cheguei lá, eu disse: deixa comigo. Pode soltar ela. Soltaram ela, ela estava lá, desmaiada. Cheguei no ouvido dela: ou você para com isso, eu vou chamar o SAMU agora. Gente, essa menina abriu o olho tão rápido, como eu nunca vi um demônio sair tão rápido como naquele dia. Então assim, você tem que ter o discernimento de alguém quando ele está realmente demoniado, quando ele realmente está sendo mandado para atrapalhar o recinto, mas ele não está possesso, somente é problema ou psicológico, ou vou dizer uma palavra aqui que não deveria dizer, uma safadeza bem grande, né? E você tem que saber o que é demônio e o que não é. Gente, demônio não diz que Jesus Cristo vem em carne e sangue. Demônio não diz que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Pode fazer essa oração e mandar dizer. Diz aí, ora comigo assim: Jesus veio da Virgem Maria. Ele não diz Jesus veio em carne e sangue. Jamais ele vai dizer isso. Se o cara disser, ele está mentindo. Ele não está endemoniado. Então você precisa ter o quê? A sua sensibilidade, o seu relacionamento com Deus vai te dar uma sensibilidade para saber o reino das trevas. É aquilo que o irmão pregou aqui. Se você conhece a Deus e sabe a palavra de Deus, quando vierem com uma proposta errada, seja de qual doutrina for e que igreja for, você vai saber o quê? Que está errada. Não é necessário você conhecer de Gênesis e Apocalipse. Quem conhece? Eu não conheço de Gênesis e Apocalipse. Mas o básico eu sei quando o cara vem com uma proposta para mim que vem do diabo, ou que não é realmente verdadeira. Porque eu conheço o básico. O amor é
a base de tudo. E aí, então, hoje, existe muitas pessoas que chegam com problema. O Meire já chegou aqui perto. Então, muitos chegam com problema de depressão. Gente, na minha missão não chega um bom que diga assim: esse não tem nenhum problema. Ou chega na minha missão, ou com problema espiritual. Vocês estão se identificando? Ou chega com problema espiritual, ou chega com problema psicológico, depressão, problema de suicídio, tudo que não presta chega. Com pessoas com problemas, com déficit de memória, ou qualquer um problema nessa área. Casamento, casais se separando, desviados. Então, não chega uma família assim, dizer assim: nós viemos aqui para somar, para ajudar vocês. Não. Os adolescentes que chegam, é tudo com esse tipo de problema. Adolescentes chegam com depressão, de pais separados. Gente, eu tenho mais ou menos, o pastor Wagner conhece, eu tenho mais ou menos hoje uns 15 adolescentes na minha missão. É como se eu fosse o pai deles. Porque eles não têm pai. Então eles me veem como pai. E a carga é pesada. Porque às vezes quando eles... Eu tenho um menino de oração. Eu tenho um adolescente de 16 anos que ele expulsa demônio. E ele é de oração. Mas na casa dele, o padrasto dele, sabe o que o padrasto dele é? Espírita. E tem dia que o menino ele não quer atender nem o meu telefone. Ele não quer nem fazer uma oração. Porque ele está completamente em conflito no reino das trevas. Porque a opressão é tão grande. E aí, eu oro, ele não quer me falar, eu deixo uma oração em áudio. Quando é com 10 minutos, ele liga para mim. O que é, pastor? O que está acontecendo? Aí eu falei: eu que pergunto o que está acontecendo com você. Ele já sabe que eu sei. Ele: não, nada não. Eu falei: mas vamos orar. Aí eu oro por ele, faço uma oração de confissão. Outra coisa, nós paramos várias vezes no culto. Tem vezes, não é todas as vezes, para fazer oração de confissão com todos que estão ali presentes. Pedindo que Deus liberte, que Deus transforme essas vidas. Tá bom? Ô Meire, 5 minutos para fazer uma pergunta? Ok? Amém? Ok. 5 minutos para vocês fazerem uma pergunta. Oi. Só uma explanação bem rápida que já serve como uma pergunta também. Nós nos deparamos com essas situações no ID quando nós adentramos nas casas das pessoas, né? E eu me lembro de um ID, não me recordo a cidade. O que marcou é que os jovens todos estavam com o cabelo pintado, naquela moda do funk. A cidade inteira se encontrava um jovem com cabelo azul, vermelho. E eu entrei em algumas casas e eu vi nitidamente algumas pessoas possuídas. Mas graças a Deus não se manifestaram, então não precisei exercer essa função. Mas nitidamente você sentia que o clima da casa era pesado, né? E muitas vezes nós batistas, né, a gente não está muito acostumado com isso. Você entra naquela casa que pode ser uma casa extremamente carregada de demônios, né? E você simplesmente está achando que está entrando no lugar comum, né? Então eu queria pedir uma dica para você, quando nós estivermos no próximo ID, até falando um pouquinho da armadura, né, que a gente tem que se preparar antes. Muitas vezes no ID também a gente vai, é o ID, a gente entra no ônibus, vai, sem fazer uma oração, sem nenhum tipo de preparação, a gente vai. Mas a gente já sabe que a gente tem que se preparar antes, mas a partir do momento que eu toquei a campainha, e aí eu recebi aquele convite para adentrar naquela casa, inclusive pode ser até um convite de Satanás, o que você daria de dica para a gente, né? De repente uma oração mais rápida ou alguma coisa que já abrisse ali as portas para a pregação do Evangelho e para afastar ali toda aquela opressão, né, que a gente sabe que tem dentro daquele ambiente, né? Primeiro, o ID precisa de uma sala de oração que funcione o tempo todo que vocês estiverem na rua. Vamos dizer, não vou dizer 24 horas por dia, porque seria muito pesado. Mas vamos dizer o seguinte: vocês começam o trabalho de vocês 8 horas da manhã. Então, uma sala de oração, escolha 5 pessoas, jovens. Converse com os jovens. A missionária Adriana. A missionária Adriana é espetacular para estar numa sala de oração. Ela é uma guerreira de oração. Então, faça um apelo. Não chame qualquer um, não. Para estar na sala de oração, não serve qualquer um, não. Orem
a liderança do ID, orem junto. E na hora lá, façam um culto. No culto de abertura, vocês façam um apelo. Quem gostaria? Quem sentir de Deus? Faça uma oração, canta um louvor. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Faça um apelo. Eu preciso de 5 pessoas para ficar na sala de oração. E aí, diga mais. Que o Espírito Santo esteja chamando você. Não venha porque você acha que tem um dom de orar, não. Venha se você estiver inquieto ou inquieta para estar nessa sala de oração. E essa pessoa ela vai ficar somente nessa sala de oração, orando o tempo todo para estar com vocês. Outra coisa. Todo grupo precisa, antes de ir para a rua, se ajoelhar e orar, confessar pecado, para que vá para a rua limpo de todo pecado. Isso é essencial. Por quê? Porque quando você vai lá, você está revestido com o poder de Deus. Porque você já é salvo. Então, somente ativar o quê? As armaduras que estão em você. A salvação, a couraça, colocar em prática aquilo que está em você. Só desenvolver aquilo ali. E Deus vai tremendamente operar a sua vida. Entendeu? Então, essas são as duas coisas. A oração, a sala de oração e depois a prática no dia a dia. E quando você entrar, você vai sentir o discernimento e Deus vai lhe orientar nesse sentido. Outra pergunta? Oi? Isso. Tá. Aham. Não, você está fazendo correto, sim. Só a presença deles, porque eles como eles são consagrados, onde eles estão,
a presença demoníaca vai com eles. Os demônios, os guias dele vão tudo com eles. E onde eles estão, fica muito pesado. Então, ela está como, não sei se vocês escutaram aí atrás, ela falou que no ambiente de trabalho dela tem um pai de santo e tem bastante pessoas envolvidas com isso. E o clima está muito pesado e está atacando a saúde dela fisicamente também. Além de ela estar achando o ambiente muito pesado. Isso é comum, é normal, quando realmente tem uma pessoa que está envolvida com isso, vai ficar o ambiente assim. E também, como eles sabem que ela é evangélica, eles vão querer atacar ela, que é para, principalmente como ela está orando, porque quando você ora, você é luz naquele ambiente. Então, eles percebem, né, e vão querer paralisar ela. Então, a ideia é essa mesmo, é expulsar o demônio, tentar chegar primeiro do que eles, para você consagrar. Eu consagro esse ambiente aqui em nome de Jesus Cristo, sabe? Pede para que os anjos acampem ali, que os anjos acampem com você, anjos guerreiros. A Bíblia fala de anjos guerreiros com espadas embainhadas, vem guerrear aqui comigo, tipo todo demônio que tem daqui, né? Pede orientação ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe orientar você a orar como convém. A Bíblia não diz isso? Quando a gente não sabe, o Espírito Santo nos ensina a orar, peça o Espírito Santo vai orientar como a senhora deve orar ali naquele ambiente, tá bom? Mas, ok? Oi. Se você já sabe que a casa é uma casa pesada, então você vai com uma equipe bombando. Se é uma surpresa, por isso é importante você não só ir em 2 pessoas, e 3 ou 4. Por quê?
principalmente quando é misto o grupo. Nem todos têm o mesmo nível espiritual ou conhecimento ou experiência. Quando é misto, então é bom ir 4. Por quê? Porque se um daqueles tem um problema, pronto. Eu contei o exemplo do jovem que quando entramos naquela casa, ele ficou endemoniado. Ele era de uma igreja, ele já fazia muito tempo. O pastor dele me falou que ele nunca tinha tido aquele problema. Eu acho esquisito, mas tudo bem. E aí, mas nós tínhamos o quê? Aqueles que estavam com problemas, com ânsia, eles não estavam eles estavam oprimidos. Eles não estavam com problema de ficar endemoniado, eles estavam oprimidos. Né? E eu senti também a presença do demônio ali. Então, assim, mas eles começaram a cuidar dele também, comigo. Eu estava ali. Mas se eu não estivesse, eles tinham cuidado daquele garoto. Então, tem que levar um para cuidar daquele que não está. E sempre orientar ele para cuidar. Mas o que eu quero orientar vocês é o seguinte. Quando vocês chegarem na cidade, antes de qualquer coisa que vocês façam um culto com uma equipe que vai. E naquele culto, seja pregado uma palavra de exortação a se santificarem, a se arrependerem. E exorte as pessoas a fazer aquilo. Façam uma oração de confissão, se ajoelhem, se rendam naquela manhã. Por quê? Porque está misto, você não sabe quem é quem, você não sabe como é que está a vida daquela pessoa. Mas quando você faz isso, a pessoa cante louvores de entrega, que as pessoas realmente se rendam a Deus. Porque quando todos se renderem a Deus, verdadeiramente houver um arrependimento, permitir que o Espírito Santo haja, e haver uma transformação de vida, não importa a idade. Eu tive uma experiência agora, eu fui em um acampamento de adolescente da igreja mãe, e me chamaram para pregar 2 vezes. Num desses, um pregador faltou e me incluíram lá. E Deus começou a ministrar aqueles adolescentes. Na primeira noite que eu preguei, era Conectados com Cristo o tema. Não tem como uma pessoa se conectar com Jesus se está em pecado. E se não tem Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu perguntei se tinha alguém que tinha dúvida da salvação, tinha 40 meninos, tinha 40 adolescentes. 20 levantaram a mão dizendo que tinha. Mudei totalmente a pregação. Fiz o apelo de novo, uns 2 ou 3 disseram que ainda tinha. Aí fui conversa 1 a 1. Mas o Espírito Santo me orientou a levar aqueles adolescentes a se arrependerem e terem um relacionamento com Jesus e quererem se santificar. Todos eles se renderam. Nós passamos quinta, sexta, sábado. No domingo de manhã eu ia pregar encerrando. Eu quero dizer para você que eu não preguei naquele domingo. Quem pregou foi o próprio Espírito Santo. Porque o culto começou 9 horas, terminou 1h30 da tarde. Sem eu pregar, só orando e música. E adolescente chorando, né? Aconteceram coisas tremendas naquele acampamento. Mas porque nós deixamos o Espírito Santo agir. O meu pastor estava lá, pastor da igreja Batista Ebenezer de Diadema. E ele presenciou tudo, mas ali aconteceu um derramado do Espírito Santo na vida daqueles adolescentes. Voltaram adolescentes transformados pelo poder de Deus, porque eles se arrependeram e deixaram o Espírito Santo agir. Aí sim, essa garotada vai para a rua. Eu aprendi uma coisa, irmão, eu esqueci teu nome, Jefferson. Lá no Jabaquara, quando vem igrejas de fora para lá, nós fazemos esse culto, e nós só saímos dali para a rua quando o Espírito Santo diz, está na hora. Porque de quem é a obra? É dele. É ele quem prega, não é nós. Nós apenas somos instrumento. Então ele sabe quando é que nós estamos preparados. Então quando você se sentir preparado, o pastor, vocês que são líderes, sentirem, não, agora está na hora. Gaste tempo de oração. Não, eu quero dizer uma coisa para você. Ela está aqui? Tá não. Tem um livro do pregador que pregou aí na Semana Batista, dos Estados Unidos. Ele pregou. Ele disse que um líder de pequeno grupo precisa orar 90 minutos diariamente. Eu tiro o líder de pequeno grupo. Todo crente precisa orar 90 minutos por dia. 1h30. Eu e você precisamos orar, nem que seja 1h30 por dia. Precisamos ter intimidade. Quando nós temos intimidade, ele diz que quando você ora,
Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você economiza tempo quando você ora. Então, meu irmão, gaste tempo de oração lá. Organize uma sala de oração para orar o tempo todo que vocês estiverem na rua. Até quando o culto estiver acontecendo, tá as 5 pessoas lá orando. Ou quantas Deus colocar no coração de vocês. Mas que esteja a oração. Aí vocês vão ver um ID diferente, como vocês nunca viram. O agir de Deus. Aí vocês vão estar com a retaguarda para vocês entrarem na casa de pai de santo, de mãe de santo. Quem estiver lá, vocês vão entrar e vocês vão ver Deus agir na vida de vocês. Sem oração, nós não somos nada. Entendeu? Façam isso. Derrame-se diante de Deus. A irmã, mais alguma pergunta? Ok? Amém? Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Vamos orar. Eu quero orar encerrando com vocês, orando. Pai, vamos ficar de pé? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Quero agradecer, ó Deus, pelo Teu grande amor. Quero Te agradecer pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida, ó Deus, da Meire, do Renato e de toda a equipe, ó Deus, de evangelismo aqui desta igreja, de missões, da liderança do líder. Deus, obrigado pela vida do pastor Wagner, Pai. Pai, muito obrigado porque ele tem sido, ó Deus, um instrumento vivo, ó Deus, nesta igreja, nesta comunidade, Pai, a todos nós, ó Deus, que o conhece, Deus, que Tu o abençoe em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe sua vida. Gente, eu quero agradecer essa igreja pelo apoio que tem nos dado, o carinho de vocês, pastor Wagner, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e obrigado, Meire, pelo amor e o carinho de vocês. Nós é que agradecemos toda essa disponibilidade, esse auxílio, que é sempre, né? A gente tem a oportunidade de conversar semanalmente. E eu tenho sido muito abençoada pela vida desses missionários, né? A partir do momento que eu passei a fazer parte dessa equipe. Então é realmente uma grande bênção. Nesse momento, nós já estamos partindo praticamente para o encerramento do nosso dia de treinamento. Nós temos agora um cafezinho, é uma meia hora, né? Basicamente aí meia hora, 40 minutos. Então dá tempo de tomar um café, comer um bolo gostoso, que a gente já conhece. Pode conversar um pouquinho mais com o pastor Egnomar, vai estar por aí também tomando um café. Conversem, reflitam sobre isso. Nós temos recebido informações aqui extremamente preciosas para a nossa vida cristã. Isso não pode se perder. Nós precisamos cultivar isso dentro do nosso coração e pedir exatamente para que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesse nosso preparo diário e nesse preparo também para o ID. Então, nós vamos fazer agora esse break. Certo. O Renato está me lembrando aqui, nós já tínhamos conversado, e eu falei, depois vou repetir novamente. Então, o ID é um trabalho missionário que nós temos aqui na nossa igreja, sempre nesse período do carnaval, nós nos retiramos, nos preparamos e vamos. Então, os irmãos aqui sintam-se à vontade, mesmo se você não é da Ebenezer, venha, converse conosco, nós vamos estar com um pessoal lá fora, na mesa, anotando o seu nome, o seu telefone para você ter mais informações, para você saber como você pode ir, para você conversar com o seu pastor, para você como eu posso contribuir, o que eu faço, para onde vai essa contribuição. Então é importante você se interagir desse trabalho. Então as meninas vão estar lá auxiliando e a Fátima estará fazendo as inscrições também, principalmente dos membros da igreja que ainda não fizeram. Tá bom? Então nós vamos para o nosso café. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos aqui. Pastor Diego já está ali, já está preparado, vai tomar um cafezinho com a gente. E nós temos aí o evangelismo integral às 19 horas com ele. Irmãos, é tão surpreendente quanto. Infelizmente nosso dia está acabando, mas nós vamos fechar aí de uma forma surpreendente com um servo de Deus que tem muito a nos ensinar. Vamos tomar café? Tem um relógio que alguém esqueceu, pode pegar comigo.